pregar. Fui buscar o Senhor para pregar a palavra para vocês. Não tem outro jeito, né? E Ele me deu uma palavra. E por causa da palavra que Ele me deu, eu decidi dar nome a essa ministração de vitamina e antibiótico. Quantos aqui tomam algum tipo de vitamina? Levanta a mão. Sacode a mão aí. Vitamina. Amém. Quantos nesses últimos 2 anos tomaram algum tipo de antibiótico? Levanta a mão aí. Everybody. Vitaminas e antibióticos são poderosos. E Deus me disse que a palavra dele, a palavra de Deus, é como vitamina e antibiótico. Deus me disse que tem uma porção da palavra dele que é verdadeira vitamina para nós. E que se você não toma esse poder da palavra dele, todo o tempo como uma vitamina para o teu dia a dia, é capaz que você vai ter que entrar no antibiótico. Mas Deus não nos deixa na mão, Ele nos trata segundo a nossa meninice, porque é assim que Ele nos trata, segundo a nossa meninice, sabedor de que talvez a gente vai ter que ter um antibiótico, senão morre. E a palavra dele também tem uma porção que é verdadeiro antibiótico para nós. Todos sabem que antibiótico é poderoso, né? Está até sendo controlado, porque se for mal administrado, ele perde o poder, mas ele é poderoso. Nos livra da morte, nos livra de dores, de males. Às vezes eu fico pensando, puxa, eu nasci numa época em que tem antibiótico, tem anestesia, tem antibiótico. Isso é uma maravilha. Alguém já arrancou um dente sem anestesia? Ou nem arrancar, obturou o dente sem anestesia? Mano, eu não desejo isso para ninguém. E nós vivemos épocas em que eu falo assim, bom, dei sorte, né? Agora nós temos antibiótico, temos vitamina, temos anestesia. Oh, maravilha! Mas a gente acha que antigamente o pessoal não tinha nada disso. Mas saibam, eles tinham da natureza produtos daquela erva medicinal que a vovó índia sabia e que te livrava de muitas situações. Eu fui numa das 12 viagens missionárias que fizemos aqui como Comunhão Cristã para a Amazônia. Eu vi lá um índio que catou uma raiz pequenininha que estava numa árvore e pegou com todo cuidado, colheu, arrancou assim a pele daquela raiz e começou a comer ela assim, mastigar, como se fosse um biscuit. E aí eu falei, o que esse cara está fazendo? Ele falou, não, isso aí é raiz de quinino, isso é para malária. E ele chupa esse negócio, nunca vai ter malária. Mastiga lá a raiz de quinino, aquilo é, para você ter ideia, água tônica é feita com quinino, mas muito atenuado, porque aquilo é amargo que mata de tão amargo. Mas ele pega a raiz lá, arranca um pouco a pele dela e come, pura, amargo que arrepia, mas não fica com malária. E o brancão aqui, bacana, né? Entra lá e vamos ter malária. Eu não tive, graças a Deus, mas o nosso pastor lá teve 7. Não é fácil. Deus sempre deixou para nós, meninos, recurso, anestesia, no meio da selva. Tem coisa que você pega e põe a mão lá, dorme, a tua mão dorme. Cadê minha mão? Sumiu. Dorme. Outras tantas ervas são um verdadeiro antibiótico, que matam aquele problema que você tem, de bactéria. Nós estamos vivendo tempos de uma infestação de bactéria, gente. Esse vai ser também o meu último versículo lá. Mas
quero dar para vocês aqui poder de Deus. Porque agora, entenda isso, nós estamos entrando numa década de poder. Ou você é poderoso em Deus e vence o poder das trevas, ou você não tem poder em Deus e o poder das trevas te vence. Estamos entrando nisso agora. Isso não sou eu que estou falando, os líderes mundiais estão anunciando uma década de poder. Década em que vai ficar claro quem serve ao Senhor e quem não serve. Década em que talvez remédio algum dá jeito na situação, mas Deus deixou conosco a sua palavra, que é remédio para nós, é cura para nós, é poder de Deus. E nós precisamos então entender que vitaminas tomar todo dia e, se for necessário, como, numa boa medida, tomar antibiótico da palavra de Deus. Não o remédio em si, da palavra de Deus. A cada vez que a gente celebra um encontro com Deus aqui, a gente faz questão de enfatizar que a vida sem poder é pior do que a vida do incrédulo. Que o incrédulo, gente, ele é apavorado, ele tem medo de morrer, qualquer coisa que dá nele, ele sai correndo para o hospital, ele se reveste de tudo quanto é segurança que ele pode desta vida, e algumas vezes isso é suficiente para livrar o pelo do incrédulo. O crente, e o crente que não é poderoso, ele fica naquela de... eu confio em Deus, vamos orar. Deus pode. Não, Deus faz milagre. E eu já vi Deus fazer milagre na vida desse, na vida daquele. E na tua? Não, na minha eu tenho padecido, viu? Eu tenho padecido. Um dia Deus vai chegar meu dia. Mas eu tenho aqui as minhas dores. E a gente vê que o cristão que não tem poder, que o Espírito Santo não acha nele um lugar para morada, e para limpá-lo, e para energizá-lo, e para fazê-lo transbordar de poder. A palavra no grego é dunamis, que significa dínamo, que quer dizer gerar energia, liberar explosão, dinamite, daí vem dinamite. Pergunta para o teu vizinho, como é que você está de dinamite? Pergunta para ele aí. Acorda ele aí. Acorda o vizinho. Como é que está a dinamite em você aí? Está explodindo de poder? Está poderosa? Ou você fica acendendo o pavio dos outros? Primeiro, a gente tem que entender que Deus é poderoso. O Deus que a gente serve é poderoso. Ele pode o que quiser. Amém? Vamos ver. Marcos 6,56 diz assim. Marcos 6,56. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Deus é poderoso. Você não precisa nem ter assim um grande tempo de contemplação e de situação de comunhão com Ele. Jesus está andando, e você não precisa nem tocar em Jesus, você toca só no vestido dele, nas vestes dele. Tocou nas vestes de Jesus, flui poder. Deus é poder, e o poder flui do corpo de Cristo, amém? Poder flui do corpo de Cristo. E você pode dizer para você mesmo, puxa, mas é que Ele é Cristo, né? Ele é Deus, então flui poder dele. Normal. Outro texto de Lucas 6,19 diz assim: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder,
e curava alguns. A maioria. Curava todos. Todos. Diga para o teu vizinho, todos inclui você. Você e essa tua maldita dor aí. Todos inclui você e essa porcaria dessa tua dor aí. Todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Continua sendo Jesus, pastor. Jesus é poderoso, Ele é Deus. E dele flui poder. Graças a Deus por causa de Jesus, que é fonte de todo o poder que a gente precisa. Queria eu ter sido contemporâneo de Jesus. Se você tem esse pensamento, queria eu ser contemporâneo de Jesus, do tempo que ele estava vivendo, você também estava, você acabou de cair da fé. Porque você acabou de matá-lo, e ele ressuscitou. Eu queria viver com ele. Pô, se naquele tempo, era mole. Eu vou na praça, toco nele, estou curado. Peguei uma gripe, saio correndo lá, Jesus, pum, curado da gripe. Quebrei o osso, vou lá, pum, estou com o osso bom. Oxa, mas eu queria ser contemporâneo de Jesus. Aquilo que era uma boiada, não precisava nem de plano de saúde. Para que eu fico me esfalfelando aqui para pagar o raio do plano de saúde? Quem dera eu fosse contemporâneo de Jesus. Esse é o nosso raciocínio, esse é o raciocínio de gente sem poder. Esse é o raciocínio de gente que acha que Jesus morreu e pronto, acabou. Jesus morreu e pronto, acabou. Diga para o teu vizinho, pronto, acabou nada. Ele ressuscitou, está vivo. E onde tiver 2 ou 3 no nome dele, ele está aqui no nosso meio. Está aqui me assistindo. E eu estou deixando ele orgulhoso de mim. Eu estou deixando ele orgulhoso de mim. E você trata de deixar Jesus orgulhoso de você também. Não fica nessa lamúria de, que tempo bom, não volta mais, saudade. Pelo amor de Deus. E você acha que a coisa se limitou a Jesus, e aí ele morreu e pronto, acabou? Não. Olha como a coisa continua, gente. Deus é poderoso. Marcos 4, 39 a 41. Eu botei um barco aqui, que Jesus está acalmando o mar, porque Ele é poderoso não só para te curar, mas Ele é poderoso para fazer a tempestade da tua vida acabar. Dentro daquele barquinho aí, não sei se dá para ver, mas tem uma galera tudo contemporânea nossa ali, viu? Não tem nenhum judeu ali dentro do barco. Tem um negão, tem uma japonesa, tem um brancão, tem de tudo ali. Estão vendo? Alô? Aqui na projeção a gente ainda não enxerga muito bem, mas aqui na minha, você vê que o cara acabou de se formar na faculdade e está ali no barco. Só que está todo mundo desesperado. E aí Jesus, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece! Mas isso é porque era Jesus, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tomei autoridade sobre garoa. O apóstolo de vocês aqui faz parar de garoar e deixa garoar. Ouviram? Chuva, eu não cheguei lá ainda. Quando está caindo uma água mesmo, eu não consigo mexer nisso. Agora, garoa, pode falar comigo. Porque quando eu marco um treino com o meu treinador, o Onias, de tênis, e lá está escrito assim, previsão, garoa pela manhã. E eu vou para a quadra, começa a garoar. Ninguém joga tênis na garoa, aquilo vira um sabão, você não para em pé. Pergunta para o Onias. Eu falo, Onias, segura aí que eu vou ter que orar. Aí eu vou até o bebedor de água. Vento, sopra agora. Eu quero um buraco aqui em cima, em nome de Jesus. Vai garoar lá longe. Vai para o sul, vai para o norte. Fora daqui. Sai, 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 para. E a garoa continua lá mais um pouquinho. Eu estou orando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Falei, Onias, vamos começar a jogar. Começa a jogar, acabou a garoa. Sabe quantas vezes eu já fiz isso? 100.
150. Perdi a conta. Não vai garoar no meu treino. Aí, acabou o treino. Eu pego a chave da quadra, tranco a quadra, eu olho para cima e faço assim, ó. Beleza. Pau de água. Acabou o treino, pode chover. O Onias se converteu. O meu treinador se converteu. Porque, aliás, sabe o que ele faz? Ele liga para mim e fala assim, eu tenho um treino hoje com fulano de tal, posso ir ou vai chover, o que você acha? Repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Diga aí para o teu vizinho, por que você é tímido? É uma garoazinha. Você é tímido diante de uma garoa? Vai ficar molhado. Diga para o teu vizinho, vai ficar molhado. Peão, você vai ficar molhado, peão. Diga para ele. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu já mandei montanha sair e se atirar no meio do mar. Sabe o que aconteceu? Nada. A montanha continuou lá. Não aconteceu nada. Mas eu te digo, eu ouso dirigir a minha voz a uma montanha gigantesca, de trilhões de toneladas. Não sempre dá certo. Mas, quando dá certo, e quando deu certo a primeira vez com garoa, eu gostei. E eu peguei gosto pelo negócio. E aí, não tem garoa que me vença mais. Chuva, eu já nem me atrevo mais. Aquele pau d'água, faz, para! Não para. Não para. Uma garoa é comigo mesmo. Diga para o teu vizinho, a tua fé é que nem um músculo. Diga para ele. Ou você exercita a tua fé, ou você atrofia. Fé é que nem músculo. Ou exercita, ou atrofia. Ou você fica sarado, ou você vai virar um... Transcende Jesus. Mateus 14, 25 a 27 diz assim, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, a palavra é over, ok? Sobre é... Jesus não estava aqui, ó, e o mar cobria as canelas dele aqui assim, ele estava andando meio afundadinho. Não, ele estava em cima d'água. Não podia ser assim, ó, porque senão aquele monte de onda que estava aquele alvoroço teriam dado cabo dele. Não, ele anda voando em cima do mar, sobre, over, por cima. E ele vem andando por cima do mar e voando, né? Amém? Pergunta para o teu vizinho, você já sonhou que estava voando? E se esborrachou no sonho? Eu, quando criança, sonhava que eu pulava lá de cima do quintal, que tinha lá um negócio alto, lá um mezanino lá em cima, e eu pulava, e eu vinha, e quando eu chegava lá embaixo para me estatelar no chão, eu dava aquela tangente assim, quase que eu batia, mas não batia, mas estava sonhando. Já o irmão da Lilian se jogou de cima da caixa d'água, se quebrou todo. De verdade, não foi no sonho, não. Cada um tem uma medida, né? De burrice e de fé. Mas Jesus imediatamente
Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com ele andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Como é que a gente fala tem de bom ânimo hoje em dia? Como é que a gente fala? Você grita para o discípulo: calma! Tem de bom ânimo? É muito comprido para a nossa geração fast food, né? Então a gente fala o quê? Calma! Mas Jesus diz: tem de bom ânimo, é para o cara recobrar uma maneira melhor de pensar. Tem toda uma estrutura de raciocínio por trás do assunto. A gente só grita calma, que é para o cara não aterrar, não aterrorizar, né? Pânico, não panicar. E aqui diz que eles estavam aterrados. Sou eu, não temais. Jesus está andando em cima d'água. Sou eu, não temais. Quantos ouviram essa palavra e ficaram mais calmos e não temeram mais? Quantos? Pedro. Pedro diz: é o Senhor, então me manda aí ter contigo. E Jesus diz o quê? Vem, Pedro. E o Pedro desceu do barco e andou em cima d'água. E aí vem, vocês já sabem a história. Vento batendo e o que os olhos veem. Diga para o teu vizinho: teus olhos te atrapalham. Os teus sentidos te atrapalham. Né, o que você está ouvindo, aquele tempestade, os olhos vendo a coisa, né, teus pelos tudo oriçado, olhando para o céu, você está em pânico, todos os teus sentidos te atrapalham. Mas atrapalharam Pedro, que estava andando em cima d'água. E aí você vê: não, espera aí, eu não posso andar em cima d'água. Pedro, depois de raciocinar, diz: o que eu estou fazendo aqui? Ninguém anda em cima d'água. Eu não posso estar aqui andando em cima d'água e vai começar a afundar. Pedro é socorrido. Socorre-me, Senhor. Jesus estende a mão para ele: Pedro, por que você foi duvidar, cara? Você já estava andando em cima d'água. Vai duvidar agora? Diga para o teu vizinho: Jesus quer você andando em cima d'água. E quando você estiver andando em cima d'água, que você está vendo que você, peraí, caramba, isso aqui não é possível, não sou eu, não é possível isso. Não fica repetindo para si mesmo: mas não é possível. Você tem que repetir para si mesmo: uau, uau, uau. Vira cachorro. Uau, uau. Uau. Passou de Jesus para Pedro. Pedrão foi andar em cima d'água e deu uns passos lá. Atos 5, de 15 a 16, diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Rapaz, o cara andou em cima d'água e a sombra dele agora virou poderosa. Se a sombra de Pedro já era poderosa, imagina o próprio Pedro. E ele curava todos, levavam os enfermos e Pedro curava todos. E Jesus? Jesus mandou Pedro curar. E nós? Jesus mandou você curar também. Você quer ficar curado? Quer ficar curado? Sabe que receber cura, colher cura, exige que você semeie cura. Tudo na Bíblia é um princípio de semear e colher. Quer ficar curado? Sai curando. Quando você for fonte de cura de Jesus, como Pedro, você vai ficar curado também. Paulo era sarado. Aí apareceu um espinho na carne dele. Mas ele era tão sarado, mas tão sarado, que Deus disse para ele: a minha graça te basta. Para Paulo não ficar achando que ele era Deus.
de tanto que ele era. Mas aí Deus diz, não, fica aí com essa hemorroida, que eu descobri que era hemorroida. E fica com esse espinho na carne para você não ficar se achando. Depois que eu tive hemorroida, eu descobri que o espinho na carne de Paulo era hemorroida. Por que Deus não curou também a hemorroida dele? Porque senão ele fica se achando, ele pode tudo. E nenhum de nós pode tudo, viu? Eu já mandei o raio da montanha para o mar, ela não vai. Mas eu tenho autoridade sobre garoa. Vai garoar na outra rua, meu amigo, aqui não. E fica me olhando com essa cara de esse palhaço aí pregando essas porcarias. Você tem autoridade sobre o quê? Pergunta aí para o teu irmão, você tem autoridade sobre o quê? Seu bocó. Eu tenho autoridade sobre o meu xixi, pastor. Eu vou no banheiro só na hora que eu quero. Pois olha, você é capaz de perder a autoridade até sobre o xixi. Cuidado. É bom começar a andar no poder. Para não ter que fazer xixi na fralda. Atos 19, 11 a 13. Outro. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal, diante dos quais a enfermidade fugia das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Meu Deus! Aí você pode ficar pensando assim, puxa, eu não fui contemporâneo de Jesus, mas eu podia ter ido um pouco mais além e ser contemporâneo de Pedro e ser contemporâneo de Paulo, né? Eu tenho boas novas para você, gente. Isso aqui não acabou, continua. O corpo de Cristo continua sendo fonte de saúde, de vigor. E nós somos o corpo de Cristo. E você tem que ter fé nisso. Tem que acreditar. Se acreditar, vai ter dente de ouro na tua boca. Se acreditar, você fica bom de hérnia. Se acreditar, você fica bom de hérnia. Quem que ia com hérnia? Duas. Pô a mão no pé. Mas você fica bom. Eu fiquei bom aqui numa quarta-feira, viu? Você está perdendo. Quarta-feira botaram a mão aqui, fritou. Falei, gente, tão quente, vai pegar fogo. Fiquei bom. Jogo tênis. Quem é que joga tênis com hérnia de disco? Na L5. Aqui na L5. A palavra de Deus, ela é vitamina para nós. Estou te dando vitamina agora. Mas certos aspectos da palavra de Deus passam a ser um antibiótico. Que é assim, o cara não tomou vitamina, ele não acredita, ele não faz exercício, não alimenta não o seu corpo, porque o corpo dele está bem alimentado, mas o espírito está passando fome, e aí ele chegou a um ponto que está precisando de antibiótico. A palavra de Deus também tem antibiótico. Ela é verdadeira vida para aqueles que a ouvem e que creem. Te livram de males. Uma vez, gente, eu fui numa conferência apostólica em Costa Rica. E a gente estava lá em 800 apóstolos do mundo. 800, do mundo inteiro. E um deles, que veio da Inglaterra, um senhor muito nobre e muito autêntico. Muito autêntico. Você olhava para o cara, você olhava, autenticidade encarnada. O cara era de verdade. Ele era da verdade. E o apóstolo disse, Jesus me pediu para compartilhar com vocês desse lenço que eu tenho colocado no meu corpo todo o tempo. E eu vou dar um pedaço do lenço para cada um de vocês, para vocês botarem também no corpo de vocês, e cada um vai para a sua terra, levando um lenço desse, para a cura de muita gente, por causa da unção que vai nesse lenço. Pegou e borrifou o lenço com óleo,
o lenço que ele punha no corpo dele o tempo todo, cortou em pedacinhos e deu um para cada um daqueles. E falou, põe na cueca. Peguei e enfiei o lenço, um pedacinho meu dentro da cueca e vim para São Paulo. Aí, Deus me falou assim, sabe aquela tua blusa que você comprou em Toronto? Aquele moletom que você dorme com ele há 15 anos e não troca? Escrito aqui, Toronto, Canadá, aquele cinza, marreta, sabe que vende em tudo quanto é lado de souvenir? Um cinza. Ele já estava todo desbeiçado, assim, de 15 anos, lavando e eu dormindo nele. Moletom não tinha mais nada, dentro era liso, sumiu todo aquele espelhinho. E aí, Deus falou assim para mim, dorme com esse lenço aí e com o teu moletom. Aí, você vai no culto e você pica o teu moletom e dá um pedaço para cada um, porque eu vou fazer grandes prodígios, por conta dessa unção aí, que vem dos apóstolos do mundo inteiro. Eu falei, Senhor, o meu moletom querido, mas por uma boa causa, tá bom, vai. Peguei, enfiei a tesoura no meu moletom, piquei ele e entreguei um paninho para cada um. Na hora que eu falei, olha gente, aqui aconteceu tudo isso, contei essa história, está aqui, ó, leva, você teve alguém aí que você precisa, que está no hospital, que tem isso, tem aquilo, tem o outro, você leva esse paninho, porque isso aqui veio das nações, não é que eu que sou o gostosão aqui, não. Na mesma hora, uma família inteira se levantou e foi embora da igreja, para nunca mais voltar. Perdi a família. Eu acho que isso é por causa dessa tranqueira que passa na televisão. Aí o cara fala, pô, mais um, ó. Aí sabe qual é a diferença? É que eu dei o paninho, não vendi. Toma, leva. Recebi de graça, é teu. Aliás, eu tive que pagar, o meu moletom querido do coração está picado. E agora? Eu tenho que comprar outro? Aonde que eu vou comprar um moletom igual a esse? Mas eu dei, porque milagre a gente dá, não vende, amém? Ninguém vende milagre, pelo amor de Deus. E aí, a família foi embora. Mas outra família pegou o lencinho e levou para um camarada que pulava de paraquedas. E ele fazia aqueles voos, aquelas aterrissagens de precisão de paraquedas. Você pula e tem que descer em cima da bandeira ali, bonitinho. E o paraquedas dele deu um problema, e a aproximação dele, que estava com um vendaval louco, em vez dele pousar no alvo que era para pontuar no campeonato, ele bateu na lateral do morro. Pé! Em vez de pousar em cima do morro, bateu na lateral. Quebrou 170 e tantos ossos. Estava no hospital tetraplégico. Tetraplégico. Não mexia nem o olho. Mexia só o olho. E aí, a família daqui da igreja pegou o paninho, levou para ele e botou nele. Escondido do pessoal da UTI. Amém? Alô? Escondido do pessoal da UTI, e pegaram e enfiaram o paninho na cueca dele. Não tinha cueca, ele estava pelado na UTI, dentro do raio do avental. Aí o cara ficou uma semana, e o pessoal lá não deixando o paninho sumir. Uma semana depois me ligaram, falaram, olha, acho que era bom o senhor ir lá fazer uma visita para ele, porque ele continua na mesma situação. Falei, tá bom, eu vou lá. Peguei, entrei na UTI. Aí está lá o homem parado, não pisca, cheio de tubo, 170 e tantos ossos quebrados. Eu peguei e pus a mão no pé dele, debaixo do cobertor. Pus a mão no pé dele e falei, você está me ouvindo, cara? Mexe o pé. Ele, pum, deu um tapa na minha mão. Eu saí de lá chorando. Um mês depois,
Um mês. O cara estava em casa. Mais um mês. E a mulher dele falou assim para mim: pastor, eu estou precisando de você. Esse cara quer pular outra vez do helicóptero lá do paraquedas. O cara queria pular de novo. Eu estou contando tudo isso para você, porque você não tem que ser contemporâneo de Jesus no tempo que ele estava aqui com o pezinho pisando esse planeta. Ele continua aqui até agora. Aonde? Aonde? Está sentado aí do teu lado, seu coió. Está bem aí do teu lado. Olha para um lado, olha para o outro, vê quem você gosta mais. Fala assim: Jesus, elege. Segunda Tessalonicenses 2, 9 a 12. Que vai ter poder, vai, viu? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nós vivemos tempos obscuros, doidos, em que a gente tem que descer de cima do muro. E eu te digo, desça para o lado da luz, não desça para o lado da escuridão. Desça para o lado da luz, porque de um lado e de outro lado vai ter poder, vai ter sinal, vai ter prodígio, vai ter. Deus é da verdade, nós somos da verdade. Receba de Deus, receba da fonte genuína. Faça hoje um compromisso de crer e exercite a sua fé, todo dia. Você quer ser curado? Semeie um monte de curas. Vai, impõe a tua mão, acredite, ore. Sabe para quem eu ligo quando eu estou com uma dor? E olha, gente, eu não tenho mais dor, tá? Porque eu fiquei 3 meses com dor nessa costela quebrada aqui, quase 4. Sabe para quem eu ligo quando estou com uma dor assim, que eu falo, puxa vida, preciso de oração para sumir essa dor? Sabe para quem? Para mim. Eu ligo, pego essa mão aqui e falo assim: fica curado agora. Vai ficar curado. E começa a esquentar aqui. Vai ficar curado. Levanta e anda. Sarado. Não. Cicatriz doendo, não. Não. Nada de cicatriz doendo. Eu te abençoo, cicatriz. Eu te unjo agora com óleo. Você vai ficar macia. Cicatriz, amolece. Agora, chega de dor. Porque quando muda o tempo, você fala assim: acabou. Faz já 2 semanas que eu não tomo nenhum analgésico. E sabe por que eu fiquei com uma ira santa e comecei a determinar isso sobre minha própria cicatriz? Porque eu estourei o estômago de tanto tomar analgésico. E a minha mulher, que é econômica, me dá uns analgésicos nacional, daquela porcaria que estoura o estômago. Eu fiquei... E ela falou: não, esse genérico aqui é legal, R$1. E eu, tá bom, vai, me dá aí. Tomei 1 grama de essa coisa, genérico. Para quê? Mas foi Deus, porque eu fiquei tão irado que eu falei: pô, não vai mais estourar meu estômago. Vai ficar sarado. E estou sarado, estou jogando tênis feito um touro. Para quem que eu liguei? Para essa mão aqui, ó. Para quem você vai ligar? Liga para quem você quiser. Você não tem fé? Liga para mim. Mas, gente, Jesus mora em você. Nessa mão e nessa. Quando uma mão não alcança, a outra alcança. Então você tem 2 mãos de Jesus aí, para impor mãos. Se você tiver muita fé, põe de luva, porque aí você tocou nas vestes de Jesus, amém? Bota uma luva. Aí precisa mais fé, hein?
É tão simples, né? É tão óbvio, está tão escrito, está tão na cara. Agora, se for o João de Deus, esse sim. Esse você vai lá, você volta bom. O cara te corta, te fura, te espeta, não tem asepsia, não tem porcaria nenhuma. Só acabou com a raça de um monte de gente. Mas o nego tinha fé. Eu vou lá, vou no João de Deus. Custa $7.000, mas eu vou. E vai. Enriquece aquele cabra do inferno. Por quê? Operação do erro. Vai acreditar na mentira, em vez de ir atrás da verdade. Quanto a mim, eu decidi ir atrás da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o teu tudo. O apóstolo Nicolau ministra assim: eu aprendi a viver na abundância, na riqueza e também na carência e na pobreza. Mas eu me adaptei melhor na abundância e na riqueza. Eu não sei se você já se adaptou, né? Porque a gente acaba se adaptando na falta, na carência, a gente se adapta. Né? Você e o teu corpo, eles se adaptam fácil. Bom, essa aqui é a realidade, eu me adapto a ela, pronto, acabou. Essa é a realidade. A realidade, a palavra de Deus diz, o homem é aquilo que ele pensa. É nisso que ele se torna. E os coach, hoje, descobriram isso. Descobriram. E a gente acredita no coach. Em Jesus, será? Será que é assim? Nada contra os coach. Amém? Tudo a favor de Jesus. Amém? Então nós vamos orar. E se você tiver falta de fé, peça a Deus que a dá sem restrição. Se você continuar assim, com a mesma dor e a mesma situação, peça para Jesus que habita aí no teu vizinho, para Ele orar por você. Mas quanto a mim, eu vou continuar mandando a garoa parar até eu acabar o treino. E as minhas costelas, eu já quebrei 5 vezes a costela. Não tenho nenhuma sequela. Vai continuar me deixando normal. Nada de sequela.